O sono REM, Rapid Eye Movement, o francês ele tem uma definição mais legal, ele chama de sono paradoxal. Olha que Por que sono paradoxal? Porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência, na verdade, você aumenta, a função cerebral sobe. Ah, é? Por isso Durante que o francês chama durante o REM, né? E é a hora que a gente tem, por exemplo, fixação de memória, né? Tem uma coisa legal que, por exemplo, o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta. Que é? É o sono intermediário. É o antes do REM? É antes do REM. É o sono profundo, a gente vai perdendo ele, e o que a gente vai perdendo com o envelhecimento. E por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido, por isso que a gente aumenta o que é, por exemplo, a nossa produção endógena de glicose. Ah, todo velhinho que dorme pouco, ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina, né, por conta disso, né? Mas o que é interessante? Eu lembro que meu professor me explicando isso, ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício. A parte mais baixa, dá um verde, por favor. Olha só, fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia, tá? Ele está aqui numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, ligação da sua mulher, textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia. Por isso que a galera que mexe com computação fala de Big Data, né? Então, Big Data, como que eles conhecem você? Eles conhecem você pelas perguntas, não pelo que você fala em entrevista, né? Por isso que essa lei de proteção geral dos dados é importante. O que você fala em entrevista, você mente, né? Tem um livro de um cara que fala isso, né? Porque as pessoas mentem, né? E uma das coisas que ele fala é do Big Data. É que aonde as pessoas que querem saber quem você é, elas procuram você? Nas perguntas que você coloca no Google. Olha, cara, isso é perigosíssimo, hein? Eu não queria ver a caixa de perguntas do Paquito, cara, no Google. Pois é. Então os caras que mexem com Big Data, eles procuram, eles classificam as pessoas pelas preferências delas. Que são as coisas que elas mais querem saber do Google. Olha que louco isso. Isso é uma arma, velho. Só o Google é uma arma. É. Cara. Tendo isso, né? Vamos voltar do nosso Big Data. Imagina que o seu hipocampo ele guarda mais ou menos 20 trilhões de bilhões. Pra minha mulher que eu não gosto tanto de ruiva assim, tá? sei lá, achei que deveria se vazar essa pesquisa aí por aí. Tá. Hipocampo, 20 trilhões de bilhões de bytes, tá bom? E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, matemática, memórias emocionais, sei lá, calendário, tá? E aí, durante o REM, o que você tem? Você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias elas são diferentes. Exato, e elas são compartilhadas, né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa, então tá aqui emoção, mas também entra na parte calendário, né? Para você guardar, né? E aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né? Que é a informação básica da memória, o engrama, né? E o que é o engrama? Na formação dele, você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui, né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta, que a gente ia viajar? Coisa que não importa tanto, sujeira. Existia o contexto, né? A gente estava no restaurante, fazendo o pedido, alguém estava ligando, chamando no WhatsApp, esperando, sei lá, o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? O seu subconsciente, né? Como se fosse o fundo de um lago, né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago, a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Todas uma do lado das outras. E em algum momento, a gente tem a superfície do lago. Então, o sono REM é você cortar elas. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, para a gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho, é o pesadelo,
porque ele precisa misturar o que você... Aliás, ele precisa criar um contexto para aquela memória ela ter uma relevância. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, isso daqui é uma jujuba. Né? Foi o exemplo que eu dei. É um doce, é um snack, ele é doce, ele tem sabor de fruta. Né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, ele está na gaveta das frutas. A gente tem a mesma coisa aqui. Você quer adicionar ou corrigir algo, não, por favor. Não, tá certo. Aqui, e tem uma outra coisa, algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar. O que é corticalizar? Se tornar uma memória Se tornar uma memória de longo prazo. Tá. Mas a maioria das coisas que você aprende, você esquece. Por quê? Porque é importante esquecer. É importante? Imagina você lembrar de tudo, é muito caro, né, cara? Você lembrar de tudo que acontece, é muito caro. Mas por que a gente acha que esqueceu e aí você vai fazer alguma coisa que lembra uma coisa que aparentemente estava... Eu vou dar um exemplo. Não, ficou armazenado ali, só você ficou não tá tendo acesso. Então. Precisa de um estímulo para ter aquele acesso. Então não esqueci. Muitas vezes é importante. Por que um dos bons métodos de estudos é você responder pergunta? Porque responder, fazer prova, fazer simulado... faz você buscar na sua caixinha do que você sabe, o que talvez coisas que você nem sabe que sabe. Mas tem coisa que é destruída totalmente ou tudo tá lá? Sim, tem muita coisa que você não lembra, cara. Ah, é? Lembra, é importante não lembrar. Nem por processo de hipnose, não, você não lembra. Não tem jeito. E agora, uma coisa importante. No Sono REM, tem um paper publicado pelo Matt Walker, o maior hoje neurocientista que estuda sono no planeta. Publicou na Nature Neuroscience. Ele tem um livro chamado Por que Nós Dormimos. Sugiro muito esse livro pra galera. Tem uma página, Porque Temos Sono. Porra! Nossa, esse livro eu escreveria. Nossa! Cara, eu preciso de um livro pra escrever pra... Aí vem um anestesista e fala, Propofol, peraí. Tá certo. Cara, e nesse paper ele mostrou que o sono REM é um momento do cérebro muito confuso, porque ao mesmo tempo que se você botar numa ressonância magnética funcional um cara no sono REM ou um cara dando balãozinho com uma bola ou jogando xadrez, você não sabe qual cérebro que é qual. Os dois estão muito ativos. Se não avisar pra ninguém... Os dois são muito ativos. É? O sono REM é muito... O seu cérebro tá todo ativo. Parece que você tá acordado. Parece que você tá acordado. Por isso que o sono é paradoxal. Porque você sonha, você cria imagens, o seu córtex está tudo ligado. E ao mesmo tempo tem uma barreira dos seus movimentos estarem travados, né? Sim. Às vezes você tem uns reflexos. Dá uns reflexos. Só que no sono REM, neuroquimicamente, você tá com muito pouca noradrenalina no seu cérebro. Serve pra quê? Noradrenalina é um neurotransmissor. É igual a adrenalina no corpo, só que no cérebro. Dá alerta, porque você tem que estar dormindo, não pode ter noradrenalina. O Matt Walker mostrou que quando você sonha com uma coisa, por exemplo, você sonha com algum trauma que você tem, ou medo que você tem. Ele mostrou que quando você sonha com isso, pelo fato do seu cérebro religar aqueles engramas neuronais num contexto com pouca noradrenalina, que é pouco perigoso, porque o seu cérebro identifica que tem pouca noradrenalina, no outro dia você lida melhor com aquela memória. Porque você ligou ela num ambiente neuroquímico não perigoso, porque não tem tanta noradrenalina. Então seu cérebro entendeu que aquele engrama não é nocivo. E no outro dia você tende a lidar melhor com ele. E uma segunda possível... Então parece que o sono REM é importante para lidar com questões emocionais. E o segundo ponto importante do sonho é porque ele pode ajudar você... Por que o sonho foi selecionado pela evolução? Por que a gente sonha ainda? E outros animais sonham? Muito possivelmente, além dessas questões, porque ele pode evitar que você faça cagada. Então, digamos que você sonha que fez uma coisa e, cara, sua clínica fudeu, sua reputação fudeu, seu podcast foi cancelado e você sonhou com aquilo. Muito provavelmente você vai pisar em ovos com aquilo na sua vida real. Cara, no sonho teve uma consequência ruim. Tinha um sonho direto de eu chegava na escola e tava faltando alguma coisa, ou sapato, ou camisa. Aí você começou a conferir se tava com o sapato antes de ir pra aula. Não sei, mas era cara, um saco isso, né? Aí você volta pra casa e não sei o quê. Uma das funções que a galera diz é isso. Você sonha que fez um comportamento, deu uma puta de uma cagada, terminou com a sua namorada porque você fez aquilo e aí você ficou super mal no sonho
E você lembra quando você acordou, talvez você não faça aquilo porque você ficou mal quando você sonhou.